pessoal. Vamos lá. O motivo de eu estar gravando mais esse vídeo informativo sobre equipamento e uso foi justamente por uma postagem que eu fiz essa semana. Na verdade, foi uma repostagem de um desenho mostrando um descensor numa situação com peso, né, lá colocado como 100 kg de massa, e ao lado depois um peso como 200 kg de massa. Ou seja, seria para representar ali a descida por uma pessoa e depois a representação por duas pessoas. Isso aí acabou gerando algumas dúvidas na internet, até interessante em rede social, assim. O pessoal debateu bastante sobre o tema, bastante conversa. Eu vi que algumas informações eram um pouco desencontradas, outras muito bem orientadas, e algumas pessoas, uns profissionais de resgate, de acesso por corda, com certas dúvidas ainda no uso do descensor, principalmente em relação a ter um mosquetão de fricção conectado junto ao seu descensor, né, para poder fazer um movimento de descida. Então, assim, algumas pessoas lá falaram, né, que é um protocolo relacionado a uma associação, por exemplo, de acesso por corda, ou um protocolo relacionado a uma associação de resgate, algum grupo, uma equipe de resgate, enfim. E algumas pessoas até colocaram lá, não, descensor, todo mundo sabe que um descensor testado, de acordo com a EN 12841, por exemplo, de acesso por corda, que ele aguenta duas pessoas, e nesse caso talvez não precisaria de um mosquetão de fricção. E aí, assim, qual que é o intuito, né, da gente conversar um pouco aqui nesse vídeo? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre isso, né? Todo descensor, independente da marca, do modelo, dentro dessas certificações que a gente mais conhece, né, de dispositivo descensor, que seria as ENs 341, EN 12841 ou NFPA 1983, ANSI 359, enfim. A gente precisa entender, assim, de uma vez por todas que qualquer tipo de descensor ele é feito para uma pessoa. Tá? O descensor ele é um equipamento de proteção individual. Ele não é classificado aqui no Brasil para TCA, mas ele é um equipamento de proteção individual, lá fora inclusive. Ou seja, ele é um equipamento para uma pessoa. Alguns modelos colocam 100 kg, 120 kg, 150 kg para uma pessoa, e numa situação específica de resgate, onde a gente vai precisar colocar a carga de que mais que uma pessoa, aí sim ele é inclusive testado, aprovado para o uso de duas pessoas nesse tipo de situação. Então é muito importante a gente separar. Assim, o descensor é um equipamento individual, ele não é para duas pessoas. Ele é testado, aprovado para ser utilizado para duas pessoas com cargas maiores, mas em situações emergenciais, por exemplo, no resgate. E aí que justamente numa situação dessa entra o mosquetão de fricção. Então, por que é que se coloca, né, um mosquetão de fricção, que ele pode vir aqui direto no mesmo engate ventral onde o descensor está, ou ele pode vir conectado no mosquetão onde o descensor está. A gente precisa tomar muito cuidado para que esse mosquetão de fricção ele não seja conectado numa altura, por exemplo, onde ele consiga enganchar e travar o seu descensor e cria uma situação de risco, né? Isso é um dos fatores que a gente precisa se preocupar. Mas assim, né, por que então se coloca esse mosquetão aqui de fricção? Esse mosquetão ele tem alguns motivos, e isso inclusive, né, dentro dessas discussões que a gente conversou lá na internet, está no manual do equipamento, né? Antes de ser um protocolo de uma associação de resgate ou de uma associação de acesso por corda, ele está no manual. A Petzl, Kong,
Sing Rock, a Camp ou Camp, eles colocam essa situação, né? Quando você tem um uso com massas maiores do que uma pessoa, você deveria de fazer um atrito maior, utilizando desse artifício do mosquetão. E ele tem alguns motivos, né? Um deles, gerar esse atrito maior para você poder descer com mais controle. Esse é um dos motivos, você tem mais controle sobre a corda, então você desce mais lentamente. Além de tudo, ele proporciona uma ergonomia melhor para o posicionamento das mãos. Ele ajuda, inclusive, você afastar as mãos de uma zona perigosa, né? Algumas pessoas utilizam para tentar dar mais atrito, coloca a mão aqui muito perto da entrada da corda. E isso pode acabar ocasionando um acidente. Então isso aqui ele também propicia que você leve a mão para uma região mais segura, mais distante. E esse controle da descida, né, a gente descer mais devagar, consequentemente vai fazer com que o equipamento ele esquente menos. A dissipação de calor dele, principalmente no resgate, é muito importante. Então quanto mais lento for essa descida, esse equipamento vai esquentar menos, consequentemente as partes internas dele aqui vão esquentar menos, vão dissipar menos calor para a corda e, consequentemente, você preserva mais a sua corda, que é um dos motivos para você ter esse mosquetão de atrito. Então, ele está ligado ao quê? A controle pelo atrito, controle de velocidade, controle de geração de calor, controle na dissipação do calor, na parte ergonômica e, consequentemente, tudo isso vai estar ligado à parte de segurança. Então, assim, quando as pessoas falam, o descensor ele aguenta 2 pessoas. Não, aguenta, realmente. Se nós formos pegar, por exemplo, antes quando vinha marcado o descensor da Petzl, o IDS, a carga de ruptura dele é de 14 kN, ou seja, né, teoricamente, um descensor com uma carga de ruptura dessa, ela conseguiria deixar pendurado 10 pessoas de 140 quilos cada. Então é muita gente. Mas é claro que isso é uma loucura que ninguém vai fazer. Então, assim, o que a gente precisa respeitar, que deveria de ser a principal mensagem desse vídeo, né? O que é a primeira coisa que a gente deveria de respeitar e conhecer muito bem? Antes do protocolo que a gente aprende na escola, no centro de treinamento, ou com o nosso supervisor de acesso por corda, ou com o líder da equipe de resgate, o que é a primeira coisa que a gente deveria de respeitar para ter base de conhecimento? É o manual do equipamento. A pessoa, o produtor, né, no caso, ele construiu um equipamento, teve anos de estudo de engenharia, submeteu esse equipamento a vários testes para poder passar em normas, para ser aprovado. Então não é à toa que ele coloca lá no manual que você deveria de fazer atrito para ter mais controle e tudo isso que eu falei anteriormente quando você está numa manobra de resgate. Então não é do nada essa informação ela surge. Ela surge de quem produziu, de quem testou, de quem conhece os materiais que estão empregados. Então essa é a primeira coisa que a gente deveria de ter em mente. Estudar primeiro o manual antes de utilizar. O descensor é um equipamento que está sustentando uma vida, né? A tua vida. Você está pendurado num equipamento ligado a uma corda, ligado a um conector, ligado ao teu cinturão, que está sustentando a tua vida. Então você deveria de conhecer muito bem o equipamento que você está utilizando, os limites de uso que ele tem, e quando você sobrepassa esses limites de uso, né, extrapola, por exemplo, no caso de um resgate, você deveria de entender o que o fabricante está dizendo, quais são os artifícios que você deveria de utilizar para fazer essa manobra com segurança. Sabendo que a gente tem descensores aí que podem chegar até 280 quilos de carga de trabalho, mas, claro, sempre com artifícios aplicados. Então, assim, a gente deveria de entender que tem uma razão para isso. E as razões estão ligadas aí, a esses motivos que eu falei. E vou repetir para ficar bem associado. Atrito,
controle, velocidade, geração de calor, a dissipação desse calor e outra coisa muito importante, distância de descida. Se você pegar o manual do teu descensor, você vai ver que ele coloca algumas situações. Se você vai descer com a massa de uma pessoa, ele traz informações para você que você pode descer 100, 150, até 200 metros, que é o limite de descida de um descensor com segurança e em testes. Agora, quando você aplica mais carga, por exemplo, 2 pessoas, você vai ver no manual do teu equipamento que você já não deveria de fazer mais essa mesma distância de descida, né? De acordo com a carga que você coloca, alguns equipamentos limitam a descida a 30 metros, 50 metros. Então isso é muito importante, porque quanto mais você descer, mais calor vai ser gerado. E esse calor precisa ser dissipado para algum lugar. Geralmente, quem é que vai sofrer esse calor? É a tua corda. Que num sistema robusto desse, como por exemplo de acesso por corda, é talvez a parte mais frágil, é a que mais sofre. Então a gente precisa se preocupar bastante com isso, tá ok, pessoal? Então, assim, importante respeitar os protocolos das associações de acesso por corda, respeitar os protocolos das equipes, associações de resgate, mas antes de tudo, a gente deveria de respeitar o que o manual desse equipamento está dizendo para você fazer quando for utilizar esse material. Tá joia? É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.